assisti K-Pop Demon Hunters 9 vezes. E agora eu quero dar a minha análise detalhada do filme. Eu vou estar passando por cima de alguns conceitos. Só dando um resumo, né? Não vou falar de cenas muito específicas. Vocês podem ver o filme e voltar aqui depois se vocês quiserem. Mas eu tenho muitas opiniões e muitas coisas em que eu percebi depois de assistir tantas vezes. Até porque eu gostei muito, então eu comecei a prestar muita atenção nos detalhes. O filme gira em torno de caçadoras versus demônios. Existe um rei demônio principal que chama Guima. E o Guima manda os seus demônios pra Terra para eles pegarem as almas de seres humanos e essas almas alimentam ele. E a gente também tem as caçadoras, que são um grupo musical que não só luta fisicamente contra os demônios para mandar eles de volta pro Guima, como também cantam para selar o Homo em volta do mundo, que evita com que os demônios entrem no mundo e roubem almas. Faz sentido? O objetivo principal delas é fazer um Homo dourado e é feito para não permitir que demônios entrem mais. No meio dessa história, a gente tem 3 protagonistas, a Rumi, a Mira e a Zoe, sendo a Rumi a protagonista principal da história. E a Rumi é uma caçadora, meio caçadora e meio demônio. A mãe dela fez o tango com um demônio e foi assim que a Rumi nasceu. E a mãe da Rumi morreu e ela foi criada pela Celine, que era uma amiga barra tia dela. A Rumi não contou pras amigas dela que ela tem marcas de demônio. É como se fosse uma insegurança da parte dela. Até porque a Celine manda ela não mostrar, né? O que eu não acho legal, mas enfim, vou chegar nesse ponto depois. Então vamos lá. Vamos falar das metalinguagens do filme. As marcas de demônio são uma clara referência a cobranças e inseguranças, principalmente em personagens que trazem mais humanidade. Então, assim, na Rumi e no Dinu são referências às inseguranças e aos traumas deles. E é por isso que é dado como os demônios que a gente tem dentro da gente. O Homo dourado uma linguagem. O Homo dourado é uma referência para um objetivo inalcançável. Como nenhuma das outras caçadoras conseguiu atingir aquele objetivo, ele é demonstrado como o ideal, a perfeição. E é por isso que ela nunca é alcançada. O conflito gira em torno da Rumi não conseguindo apaziguar as marcas dela e correndo contra o tempo para conseguir selar o Homo, porque a Celine, a tia dela, falou que quando ela selasse o Homo dourado, as marcas dela desapareceriam e ela poderia ser uma pessoa normal e agir normal com as outras amigas dela. O que, spoiler, é uma completa e absoluta mentira. Eu não sei de onde ela tirou que isso é uma realidade, porque não faz o menor sentido a Rumi só perder uma parte do que ela é quando o Homo for selado. Mas enfim, a gente vê também ao longo do filme que muitas das inseguranças que nasceram dentro da Rumi vieram da Celine, porque ela não conseguia amar e aceitar a Rumi pelo que ela era, mesmo se vendo forçada a fazer isso. E ela também não conseguia só ver a Rumi como uma ameaça. Então ela ficava dividida entre o que ela representa como humana e o que ela representa como demônio. E isso fez com que ela alimentasse na cabeça da Rumi inseguranças que não existem. E quando é revelado para as amigas dela que ela é meio demônio, a verdadeira insatisfação delas não é que ela tem marcas, é que ela escondeu isso delas. Ao longo da história, a gente também vê que o Dino, de fato, ajuda a Rumi a recuperar a voz dela e fazer com que aquelas marcas recuassem um pouco, porque ele dá para ela um espaço que ela não está sendo julgada. É um espaço livre em que ela não é algo aterrorizante. E isso faz com que aquela insegurança que ela tinha recuasse até que só um pouquinho. Tanto é que quando a gente vê as inseguranças dela sendo forçadas pra fora de volta pelo próprio Dino que ajudou ela no começo de conversa, a gente vê que elas ficam muito mais predominantes e elas chegam a dominar ela por completo. Até porque o demônio, como é dado na série, é feito como se fosse algo que domina a gente. Então dá pra confiar que a Rumi tem a capacidade de ser mais humana que demônio ou mais demônio que humana, dependendo do que ela sente e do que ela pensa. Agora, tirando o Ginwa, tirando o Dino fazendo bosta durante o filme, o verdadeiro vilão da história sempre foi a pressão e a insegurança que foi colocada na cabeça dela.
Por isso que na hora em que ela decide quebrar aquilo, ela destrói o que tinha antes pra poder se reconstruir de novo. Inclusive a música final do filme delas é a música que representa exatamente isso. Ao longo da letra elas falam que elas tiveram que se quebrar e se esconder antes de descobrir que elas podem ser brilhantes juntas. Agora os Sadia Boys, a K-pop a K-pop demon band deles, né. Eles são um lado da indústria, eles representam um lado da indústria que existe, que é da manipulação dos fãs. Eles veem esse tempo todo como uma fachada, e a gente vê isso em várias cenas em que eles se apresentam como uma coisa e por trás eles são outra, excluindo um pouco, mas não 100% o Dino. E a gente vê isso muito predominantemente na música deles, Your Idol. Porque aquela música é uma manipulação completa, de demonstrar que você precisa da gente, você quer ficar com a gente, nós somos os seus ídolos, nós estamos aqui pra você, porque é como se eles também falam que eles se alimentam da força vital das pessoas, porque isso é uma verdade na indústria. Existem muitos grupos que fazem exatamente isso, manipulam os fãs de forma ruim, de forma nociva. Agora sobre o Dino especificamente, ele vivia 400 anos atrás, né, e ele fez um acordo com o Guilmore, e depois foi dominado pelas marcas, e aí quando ele foi dominado pelas marcas, ele foi levado pra ficar com o Guilmore, servindo ele que nem todos os outros demônios. O que eu acho sobre isso é o seguinte: o Guilmore e os demônios têm um claro poder de dominar a mente de pessoas que estão fracas e inseguras. E como o Dino estava numa situação muito ruim, de muita pobreza durante o tempo que ele estava vivo, é muito fácil pro Guilmore só dominar a mente dele. Então, o que eu acho que aconteceu foi, o Greenland levou ele a fazer um acordo com ele, manipulando a fraqueza dele. Por causa da culpa que aquilo gerou na cabeça do Dino, ele conseguiu levar o Dino pra ficar do lado dele como um demônio. Porque esse é o jeito de controle do Guilmore. Ele mesmo fala durante o filme, ele usa as vergonhas e as dores das pessoas pra manipular elas e controlar elas. Então faria sentido não que o Dino fosse uma pessoa inerentemente ruim, mas que ele tivesse se aproveitado das fraquezas dele pra conseguir controle completo e total sobre ele. E aí uma vez que ele tem esse arrependimento, é um controle pra sempre. O Guilmore pode só virar pra ele e falar: "Você abandonou a sua família", sendo que foi literalmente o Guilmore que fez ele abandonar a família dele. No geral, o K-pop Demon Hunters é muito bom. Não consigo explicar por que exatamente esse filme conversou num nível tão pessoal comigo, mas ele tocou no meu coração de certa forma, e eu gosto muito das músicas do filme e do estilo do filme no geral. Eu acho que é um filme muito bom e ele teve uma bilheteria muito alta também, ele tá super estourado agora, tanto em pessoas jovens quanto em crianças. É um filme que vale a pena ver, ele é jovial, bobinho, não espere nada de muito sério vindo do filme. Pra mim é tipo um 10 de 10. Assim, é difícil eu ficar obcecada por algo, mas eu fiquei, e eu ainda estou obcecada por isso. Porque no geral as músicas são muito satisfatórias, o filme é muito satisfatório, e é uma grande recomendação pra mim. Foi uma análise bem bagunçada, eu não quis falar ponto e ponto da história, eu tive muitas opiniões ao longo da história no geral, e se eu fosse fazer isso ia ser muito trabalhoso e eu, honestamente, me perco muito na minha linha de pensamento nesses momentos. Então, eu dei meu melhor nesse vídeo, gente. Eu demorei tanto pra fazer esse vídeo, eu procrastinei tanto ele, porque eu não sabia como eu ia fazer ele, eu não sabia como eu ia falar as coisas. Então é isso aí. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Muito obrigada por ter assistido. Se você não viu o K-pop Demon Hunters e viu o vídeo e ficou interessado, vai lá dar uma assistida e me fala o que você pensou. Um beijo. Bye!